Olá, tudo bem? O objetivo da aula de hoje é apresentar as principais ideias do filósofo francês existencialista Jean-Paul Sartre. Em meio à discussão de vários pensadores sobre o que leva as pessoas a se submeterem, ou, por exemplo, o que faz com que alguém aceite determinada verdade externa, ainda que não haja sequer comprovação a respeito dessa verdade. Por que as pessoas, como por exemplo Etienne de La Boétie havia dito, se submetem àquilo que seria concebido como uma servidão voluntária? Bom, sobre estas questões, um dos grandes pensadores do século XX, Jean-Paul Sartre, buscou debruçar-se para melhor entender, né? E claro que diante de um universo de reflexões, o objetivo nosso é começar em linhas gerais a entender melhor esse autor, suas reflexões e a forma como ele buscou responder essa provocação inicial. Nesse sentido, o que Sartre apresentou é quase que como um ponto de partida a ideia de que não há uma essência, não há uma verdade que possa nos definir. Essa discussão ela vem, né, desde Nietzsche, por exemplo, mostrando que não há valor nos valores e que estas verdades não passam de produtos culturais historicamente localizados. Seria ingênuo se Sartre partisse de um pressuposto de uma verdade a respeito de nós, uma vez que todo o trabalho genealógico de Nietzsche já deixou muito claro o quanto isso tudo, né, tem uma origem e, sobretudo, né, uma intenção. Além disso, Sartre era contemporâneo de Foucault e claro que a filosofia dos dois de algum modo dialogava, embora Sartre tenha se projetado filosoficamente antes, e Foucault também tem toda uma linha de raciocínio que mostra, inclusive, ainda mais do que Nietzsche, a intencionalidade de todos esses projetos ditos como verdadeiros que, em última instância, ditam esse humano normal. E dada essa premissa inicial, Sartre desdobra, traz como uma espécie de consequência a ideia de que somos absolutamente livres. Essa liberdade quer dizer o fato de que se não há uma essência que nos defina, há uma existência que a antecede. Então, por isso, primeiro existimos e depois, a partir, sejam por meio de dispositivos sociais ou pela própria capacidade do sujeito, a gente cria a nossa essência. Claro que a essência aqui não tem pretensão de ser a sua significação no sentido mais profundo, mas mais ligada agora, nesse contexto, a uma situação de sentido. Então, o sentido quem inventa, atribui, são as próprias pessoas, seja se apropriando de sentidos externos ou criando o seu próprio. Essa liberdade para Sartre é a marca característica que inclusive nos distingue de outras espécies. Afinal, por termos consciência, conseguimos criar efetivamente sentido mediante as nossas escolhas. Inclusive, essa liberdade para Sartre geraria uma espécie de angústia, a angústia da existência, porque diante de uma vida vazia e de um corpo que caminha para a morte, a gente se vê na necessidade de a todo momento tentar significar as coisas, tentar fazer com que as coisas pelo menos pareçam ter algum sentido, que haja conexão entre os acontecimentos que basicamente fazem parte do nosso dia a dia, porque essa nossa marca da consciência traz junto a esse vazio essa espécie de necessidade de significação. E é justamente sobre o modo como significamos e, sobretudo, sobre como escolhemos as coisas que estão dentro da nossa possibilidade, aí, das nossas possibilidades ao longo do nosso dia a dia, isso é que vai marcar a nossa existência e que vai, de algum modo, delimitar aquilo que a gente chama de eu. No entanto, essa própria capacidade de escolha que temos, de significar a nós mesmos, né, de significarmos a cada situação, em cada momento, inclusive agora, por exemplo, nessa nossa relação, ainda que virtual, a gente atribui um sentido, seja qual for esse sentido, aquilo que nos motivou, por exemplo, a acessar essa aula, isso já fez parte de uma escolha. E, diante dessas escolhas, há aqui a possibilidade de a gente voltar para aquela reflexão inicial sobre o que leva uma pessoa a se submeter. Então,
é um questionamento base, né, de uma reflexão filosófica a respeito da liberdade e que Sartre quis encarar de frente. Porque para Sartre, saber que a gente vive uma espécie não, é absolutamente um vazio. E esse vazio nos levaria e nos leva a todo momento a fazermos escolhas para tentar preencher aquilo que, em última instância, é só uma lacuna de um intervalo de tempo até a morte, faz com que a gente não consiga encarar, ou pelo menos muitos de nós, a totalidade dessa situação e a gente passe a projetar as nossas escolhas e, sobretudo, as nossas responsabilidades para os outros. Isso porque, em se tratando das escolhas, a gente, para Sartre, é absolutamente responsável pelas escolhas que faz. A gente não é responsável por aquilo que acontece conosco. Então, não é aquele discurso de, por exemplo, querer culpar a vítima pela agressão que ela sofreu. A ideia aqui é qual o sentido que se atribui a isso tudo. Então, por exemplo, alguém pode ser aprisionado numa cela absolutamente pequena e que essa pessoa não tenha sequer mobilidade. O que a levou a estar atrás daquelas grades são situações externas, mas o sentido que ela dá aprisionada depende das suas escolhas. Por exemplo, ela pode estar presa, mas ela pode, sei lá, durante todo esse período de prisão, ficar buscando vingança, ficar buscando justiça, ela pode significar-se naquele momento e ficar se lamentando sobre o quão difícil é a sua vida dentro daquele espaço. Entende que a gente não está falando sobre o espaço. Por isso a filosofia de Sartre é diretamente um mergulho no existencialismo, porque a gente está falando sobre o sentido que a pessoa atribui dentro daquele espaço. E este sentido é que diz respeito diretamente à responsabilidade daquela pessoa sobre a escolha que ela fez ao atribuir aquele sentido. Tudo o que diz respeito à atribuição de sentido em nossas vidas é escolha nossa. Então, a gente pode ter tido e pode ter uma vida bastante difícil, mas o jeito que a gente significa isso diz respeito a uma responsabilidade nossa. A filosofia de Sartre, essa discussão a respeito da liberdade, ela nos confronta a entender que não há nada do que aconteça conosco, no sentido de atribuição de sentido, que escape do nosso controle. Claro que, em se tratando do mundo do fenômeno, do acontecimento, da coisa em si, isso a gente não tem controle e desde a filosofia antiga, inclusive, existe uma discussão de como lidar com essas situações. Só fazendo um contraponto, por exemplo, os estoicos, lá na filosofia antiga, da escola menor socrática, acreditavam que, por exemplo, a gente deveria simplesmente se tornar indiferente aos acontecimentos. Numa ataraxia, que seria uma aceitação daquilo que acontece na busca de uma compatibilização, já que não temos poder para mudar a realidade de quem somos com aquilo que acontece. No caso da filosofia de Sartre, há uma espécie de superação dessa ataraxia, porque a ideia não é a aceitação do que acontece. O que acontece escapa ao nosso controle, mas o como significamos esse acontecimento, isso está dentro do nosso alcance. E aí, diante de toda essa responsabilidade que imputa a possibilidade de a gente ter que significar e saber que o significado das coisas diz respeito a nós, é que muitas pessoas agem dentro daquilo que Sartre vai chamar de má-fé. Má-fé, basicamente, é projetar a sua própria escolha de significação da realidade a um outro. Projetar no sentido de aceitar uma significação de um terceiro ou de aceitar uma forma já pronta de sentido para a própria vida e ainda assim entender que essa pessoa que agiu de má fé, na verdade o que ela está fazendo é escapando de suas responsabilidades, mas ainda assim ela foi livre para fazê-lo. Então, aqui Sartre vai mais a fundo na discussão de Nietzsche, mostrando que, inclusive, por exemplo, o camelo da sua metáfora, né, na metáfora de Nietzsche, o camelo, na perspectiva aqui da obra do Assim Falou Zaratustra, seria aquele sujeito mais preso, mais alienado, né, um conjunto de verdades externas. E qual é o ganho que, de algum modo, as pessoas têm agindo de má fé? Ora, o ganho, em última instância, é não ser responsável pelas escolhas que a própria pessoa deveria ter feito e que fez, mas fez no sentido de projetá-la aos outros. Então, volto para aquela pergunta inicial.
O que leva uma pessoa a submeter-se, por exemplo, a uma estrutura de poder? Ora, as pessoas se submetem porque elas ganham a possibilidade de subsumir-se nas suas escolhas à própria responsabilidade. Então, se eu sigo uma ordem, eu já não deixo mais oficialmente, pelo menos abertamente, a escolha e as consequências da escolha como se fosse algo meu. Eu deixo, aparentemente, inconscientemente, isso nas mãos dos outros. E claro que os problemas e todos os processos que decorrem dessa submissão já não dizem respeito somente a mim. A gente já cansou de ouvir, por exemplo, situações de irregularidade, isso no nosso dia a dia, e aí as pessoas automaticamente falam que todo mundo faz assim. Ora, isso é um modo absoluto de agir de má fé, porque a gente simplesmente projeta nos outros as coisas que, por exemplo, diriam respeito à nossa própria escolha e ao modo como lidamos com o nosso dia a dia, porque se todo mundo faz assim, então a responsabilidade de ter feito do mesmo modo também não caberia a mim. Em última instância, a gente tem inclusive a análise da Hannah Arendt sobre o caso do julgamento de Eichmann, braço direito de Hitler, e que durante o processo de julgamento disse que basicamente não era culpado porque cumpriu ordens. Essa é a situação da filosofia de Sartre, que Sartre escancara, de que má fé está ligada exatamente a não se responsabilizar sobre quem somos. É mais fácil nos vitimarmos ou nos escondermos atrás dessas estruturas hierárquicas do que entendermos, por exemplo, que tudo, inclusive agora, diz respeito às nossas escolhas. Essa possibilidade de assumir conscientemente e tomar para si as rédeas da própria vida projetariam para Sartre uma autenticidade que não diz respeito a um Übermensch, por exemplo, de Nietzsche, ou, por exemplo, uma questão pontual de uma resistência Foucaultiana, mas traria uma autenticidade única para o sujeito, porque, basicamente, ele entende que as suas escolhas é que compõem quem ele é, e é justamente essas escolhas que estão dentro da sua possibilidade e dentro da sua liberdade. E aí, nessa situação, Sartre distinguiu dois elementos para melhor analisá-los. O chamado em si. Em si, basicamente, seria a existência. Então, por exemplo, você e eu temos em nós aquilo que seria o em si. Em si é a nossa existência, é aquilo que já está dado, o acontecimento. As coisas que acontecem conosco também fazem parte do em si, porque são coisas concretas. Entretanto, o em si, a cada momento que é apreendido pela nossa consciência, ele se converte num para si. O que seria essa ideia de para si? Para si é o modo como revestimos, como cobrimos a realidade mediante o sentido que atribuímos a ela. Então, a gente pode ter o mesmo acontecimento e diversas formas de atribuir para si a respeito desse acontecimento. Então, o para si diz respeito a como projetamos significado às coisas. Este para si é exatamente o espaço em que existe a nossa responsabilidade junto à nossa liberdade. E é deste para si que, por exemplo, as pessoas de má fé recusam, né, a autoria e o compromisso de lidar consigo mesmo e acabam, por exemplo, projetando para os outros. Por isso, inclusive, para Sartre, as escolhas que eu faço, elas não têm aquela discussão e não implicam, por exemplo, naquela discussão de a minha liberdade termina onde começa a sua. Para Sartre, a minha liberdade é absoluta, assim como a sua. E da mesma forma que eu posso escolher o meu para si e como eu significo a realidade deste para si dos outros, as pessoas também lidam com essa mesma condição existencial de a todo momento significarem-se. E claro que aqui a gente esbarra num problema. Para eu poder ter liberdade absoluta de significar o meu para si, da mesma forma que os outros também deveriam ter, a gente precisa viver numa sociedade de iguais. Uma sociedade de pessoas que sejam livres suficientes para poder projetarem os sentidos a respeito de si mesmos e daquilo que a cerca. E é por isso que, apesar de a filosofia de Sartre ser uma filosofia existencialista,
ela também vai trazer consigo um engajamento social, uma luta social para que haja uma igualdade, ou pelo menos uma diminuição nessas desigualdades presentes, para que as pessoas de fato consigam escolher aquilo que diz respeito à própria existência. Quando a gente fala agora, por exemplo, a gente pode não estar sendo livre para estar assistindo essa aula, ou a gente pode estar assistindo essa aula porque alguém nos indicou ou alguma coisa assim. Mas a liberdade de fato e o para si de fato existe na medida em que agora você está significando, assim como eu, toda essa discussão.